Bom dia, pessoal. Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Antes de começar o assunto de hoje, eu quero explicar sobre um mal-entendido que meu último vídeo causou. Eu sou ateia, sim. Foi apenas eu falando do meu passado. Eu não me tornei evangélica. E eu queria hoje falar sobre a fala da pastora Helena Raquel. Ela denunciando a violência contra a mulher no meio evangélico. A fala dela é muito séria. É muito séria, né? Infelizmente, houve pastores que tentaram, assim, refutá-la, desacreditá-la, como Silas Malafaia e o Marcos Feliciano, que disse que o problema não se resolve na delegacia. Olhe, no geral, quando a gente reclama de problemas de pai e mãe narcisista, muitas vezes a igreja não ajuda, não. Eu digo isso por experiência própria. Na igreja evangélica que eu frequentava, naquele tempo eu não sabia que meu pai era narcisista, mas eu já sofria, né, do comportamento abusivo dele. Tudo que eu ouvia era que eu tinha que orar por ele. E quando eu falava sobre o meu desejo de ir embora, aí muita gente dizia: "Olha, Atenea, pense na parábola do filho pródigo, que ele deixou a casa do pai e depois se arrependeu. Ore para Deus fazer vocês se entenderem. Ore para Deus tocar no coração dele." E outra coisa também, assim, foi depois que mãe morreu, a senhora que ficou insistindo para eu fazer parte da oficina de oração, que é católica, ela dizia muito que o que eu tinha que fazer era carregar minha cruz. Ela sabia como meu pai era, né? Principalmente porque a filha dela é a melhor amiga da minha irmã. Ela dizia muito: "Olha, Atené, isso é a sua cruz que você tem que carregar." Quando um dia ela disse que ela perguntou por que eu não fazia um mestrado, aí eu expliquei para ela: "Senhora, a questão é que como é que eu vou fazer um mestrado com o meu pai o tempo todo exigindo que eu cuide da casa? Ele não quer nem que eu vá atrás de emprego, senhora." Ela disse: "Olha, meu amor, confia em Deus. Deus te ama, meu amor." Eu disse: "Ele me ama e tá me deixando passar por isso?" Aí ela disse: "É a sua cruz, meu amor." E no centro espírita também, eu não recebi ajuda, não, né? A diretora do centro espírita que eu frequentei, né, que eu comecei a frequentar quando mãe adoeceu de câncer, ela, ela sabia, ela ainda é viva, ela sabia que meu pai tratava minha mãe como uma escrava. E ela disse: "Feliz daquele que carrega sua cruz." Quando ela própria, eu disse aqui várias vezes, quando ela própria deixou o marido porque ele batia nela. E ela, sabendo que meu pai também não me tratava bem, ela dizia que isso era o meu karma para minha evolução espiritual e que era minha missão fazer meu pai evoluir. E eu fiquei com raiva, né, da senhora católica dizendo para eu fazer um mestrado, porque como é que eu iria poder estudar um mestrado ou mesmo uma especialização com meu pai o tempo todo pegando no meu pé? Porque quando eu conseguia, antes de eu conseguir passar em concurso, quando eu conseguia fazer um bico, algum trabalho de tradução ou de revisão textual, ou qualquer coisa para eu ganhar um dinheirinho, ele ficava o tempo todo em cima, dizendo que eu não estava cuidando da casa, ficava o tempo todo com deboche. Dizendo: Atenea, tá com sua tese de Harvard ou de Oxford? Né? E assim, a mente das pessoas fica tão embotada com essa ideia de que a gente tem que orar pela família, que muitas vezes elas não ajudam, né? A psicologia, os profissionais de saúde mental, eles dizem: saia de perto de parentes tóxicos. Mas a igreja muitas vezes não ajuda. Creio eu que há igrejas onde eles oferecem amparo, mas eu não tive essa sorte. E muitas vezes eles dizem: não, isso é o inimigo agindo sobre ele. Duas mulheres evangélicas disseram para mim: não, minha filha, isso não é seu pai, é o inimigo. É o inimigo fazendo seu pai agir assim. E
na crença espírita, se diz o quê? Isso são os espíritos obsessores. O que muita gente chama popularmente de encosto. Aquela Priscila Matos, sua Barbie de Maringá, ela disse que aconselha, né, as alunas dela do curso dela, dizendo, olha, seja doce, seja delicada, ore pelo seu marido, ore pelo seu casamento. O que será que ela diz para alguma aluna dela se for dizer que apanha do marido, se disser que apanha do marido? Não é? O que ela vai dizer? Eu só me lembro de quando eu falava de ir embora de casa, né? Que mãe dizia, não, Atênia, isso pode não ser o que Deus quer para você. Isso pode não ser parte do plano de Deus para sua vida. E olha, eu já disse várias vezes, mas eu vou dizer de novo a vocês. Lembrem da frase de Susan B. Anthony. Desconfio das pessoas que dizem saber a vontade de Deus, pois geralmente isso coincide com os próprios desejos dessas pessoas. Tenham todos um bom dia.